Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos de volta com mais uma aula de Lei de Introdução, onde estudaremos nessa aula, sobre as fontes diretas secundárias do direito, com uma abordagem mais analítica sobre a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Mas antes de começar, se inscreva no canal, para ajudar a gente aí e também não ficar de fora das novidades. E confira aí nosso livro de Introdução ao Estudo do Direito e de Controle de Constitucionalidade no link da descrição desse vídeo ou acesse o nosso site www.direitoemtópicos.com, beleza? Então vamos lá. Fontes diretas secundárias do direito. Analogia, costumes e princípios gerais de direito. Bem, já estudamos as fontes diretas secundárias na aula sobre fontes do direito. Mas nessa aula iremos analisar cada um dos institutos jurídicos com mais detalhes, começando pela analogia. Bem, analogia, A gente pode conceituar a analogia como uma aplicação de uma norma jurídica ou de um conjunto de normas diversas, cuja situação fática, não haja norma específica para solucionar um caso concreto. Na omissão da lei para o caso de um conflito, por exemplo, a lei de introdução permite a aplicação de uma norma que, mesmo fora do seu campo de atuação, ela seja compatível com a lide a ser solucionada. A doutrina classifica a analogia da seguinte forma: analogia legal ou legis e analogia jurídica ou iuris. A analogia legal é aquela em que há uma aplicação de uma norma próxima para a solução do conflito. Já a analogia jurídica, a aplicação de um conjunto de normas próximas, extraindo-se aqui os elementos dessas normas para possibilitar o uso da analogia. Então, uma observação importante que é bom a gente abordar aqui é quanto à diferença entre analogia e interpretação extensiva. A analogia, há uma integração da norma jurídica, enquanto na interpretação extensiva, há uma aplicação do sentido da norma, ou seja, há uma subsunção normativa. Beleza? Então é isso que a gente teve para falar aqui de analogia. Vamos ver agora os costumes. Bem, no passado, não haviam leis escritas suficientes para o alcance de todas as situações que ocorriam na sociedade. A gente não tinha a noção, a amplitude de tudo que ocorria. Então, essa realidade, ainda está presente em alguns países que se baseiam no sistema da common law, como no caso da Inglaterra. Com a ausência de leis escritas, é que os costumes assumem uma posição de maior relevância no âmbito jurídico desse local. Mas com o passar do tempo, o costume foi perdendo sua importância em grande parte das nações, pois ele foi substituído pelas leis. Mas ainda está presente na consciência jurídica do povo, servindo assim como uma manifestação inicial do direito. Assim, os costumes eles podem ser conceituados como as práticas e os usos reiterados de forma lícita e com relevância jurídica. Para Rubens Limon de França, os costumes apresentam 5 requisitos: continuidade, uniformidade, diuturnidade, moralidade e obrigatoriedade. Assim, conforme ele afirma no que a gente vai ler agora aqui, é necessário que o costume seja arraigado na consciência popular após a sua prática durante um tempo considerável e, além disso, goze da reputação de imprescindível norma costumeira. Em comparação com a lei, os costumes são classificados da seguinte forma: eles podem ser segundo a lei, na falta da lei ou contra a lei. Os costumes segundo a lei é quando há referência expressa desses costumes nos textos legais. Aqui a gente vê uma subsunção da lei pela aplicação direta da norma. Já os costumes na falta da lei é utilizado, quando a lei for omissa, funcionando de forma integrativa. Neste caso aqui, nós vemos um costume integrativo. Enquanto que costumes contra a lei, obviamente, são aqueles que contrariam o que dispõe a lei. Neste caso aqui, nós temos que não há uma subsunção nem integração, pois constitui abuso de direito em regra. Vamos ver agora os princípios gerais de direito. Bem, conceituar princípio não é um tema pacífico na doutrina. Então, vamos abordar aqui os principais conceitos para a compreensão do tema. Beleza? Para Maria Helena Diniz, os princípios são cânones que não foram ditados explicitamente pelo elaborador da norma, mas que estão contidos de forma imanente no ordenamento jurídico. Já para Francisco Amaral, os princípios jurídicos são pensamentos diretores de uma regulamentação jurídica. Podemos verificar que o confronto dos princípios com as normas,
Os princípios são mais amplos, abstratos e muitas vezes com posição definida pela norma. Assim, vemos que os princípios se diferenciam das normas em razão do alto grau de concretude das normas, em contradição com os princípios, que possuem abstratividade e um amplo campo de abrangência. Em suma, os princípios não decorrem rigorosamente de normas ou do sistema jurídico, pois eles são uma soma de fatores. Assim, os princípios gerais de direito eles devem servir de norte para que o jurista alcance a justiça, sempre se baseando na estrutura social, ou seja, os princípios devem se harmonizar com as ideias políticas, sociais e jurídicas que estejam em vigência na sociedade. Bem, com esta última análise, encerramos esta aula sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde estudamos as fontes diretas e secundárias do direito. Na próxima aula iremos estudar as fontes não formais, indiretas ou mediatas. Então ficamos por aqui e até a próxima aula.